Bom dia a todos. Hoje é 15 de abril de 2020 e o nosso convidado nessa live das 10h30 é o ex-presidente da SIC, atual presidente da Cassiopar, Alci Rota Júnior, que vai falar para a gente sobre os impactos da pandemia nas associações comerciais e empresariais do oeste do Paraná. O Alci é empresário, advogado, administrador de empresas, tem 41 anos, é pai de 2 filhos e tem uma intensa participação no movimento associativista do oeste do Paraná. Alci, bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jean, pelo convite. Bom dia a todos. Alci, então, a partir de agora, a gente vai tratar desse tema e vai pedir para que os nossos internautas, juntamente com as perguntas que nós elaboramos aqui, participem, né, fazendo os mais diversos questionamentos para você, tá? Alci, primeiramente é importante que quem ainda não conhece saiba o que é e como funciona a Cassiopar. Sim. Então a Cassiopar, ela é a coordenadoria das associações comerciais do oeste do Paraná. Ela foi fundada em 76, abril de 76, completou 44 anos em 2020. É a primeira coordenadoria do estado do Paraná, hoje nós temos 12. E ela funciona como um porta-voz da federação, a FACIAP, que é a Federação das Associações do Oeste do Paraná, como um porta-voz da FACIAP para as nossas 46 associações comerciais do Oeste. Hoje a gente tem no Oeste 54 municípios e 46 associações regulares, né? Alguns municípios não possuem estrutura de associação comercial, mas elas utilizam as estruturas das cidades vizinhas, e a Cassiopar ela tem por objetivo então tratar das demandas, das necessidades regionais e também de fortalecer as nossas 46 associações comerciais. Lembrando que as nossas associações comerciais são os porta-vozes aí das nossas empresas, né? Aqui no Oeste nós temos algo em torno de 17 mil empresas filiadas ao sistema. Nosso sistema, então, Jean, só para finalizar, ela é formada por associações comerciais que trabalham na base, coordenadorias, a federação, e acima da federação nós temos a CACB, que é a confederação, que representa daí o Brasil todo e as 27 federações, uma em cada estado brasileiro. Alci, exatamente o que faz a Cassiopar? Qual que é a função dela? Bom, basicamente, Jean, ela procura trazer informações de todo o sistema e fazer com que as associações comerciais ajam de forma sincronizada, né, de acordo com o sistema. Então, é muito importante que as empresas participem de toda essa estrutura, porque, por exemplo, em momentos de crise como estamos vivendo, a gente tem hoje condições de tratar de assuntos tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, e claro que localmente com as nossas prefeituras aqui, onde as associações comerciais atuam diretamente. Além de sempre apoiar a causa empresarial, a Cassiopar se dedica também a questões estruturais, sim, projetos, né, de grande monta, né? O que historicamente a Cassiopar tem feito nesse sentido em favor do Oeste? Bom, Jean, falando de bandeiras e demandas atuais, a Cassiopar ela trabalha muito com questão também das obras estruturantes, da questão energética, da questão de melhoria também, na questão da sanidade. Aqui nós vivemos no Oeste, nós temos uma estrutura da agroindústria muito forte. Na questão das obras estruturantes, eu posso citar a questão do aeroporto regional, a questão de uma ferrovia capaz de escoar toda a nossa produção. O Oeste, ela representa 30% de toda a produção agrícola do estado do Paraná. Hoje nós temos um gargalo muito grande na nossa ferrovia, apesar dos insistentes avanços e preocupação do atual governo do estado. A gente precisa de uma nova descida ao Porto de Paranaguá. Na questão energética, Jean, a gente também nós precisamos melhorar bastante na questão da transmissão, não só na geração. Acho que o Paraná ele é exemplo de geração de energia, porém nós precisamos melhorar muito a questão da transmissão, principalmente
no campo, né, a gente percebe que existe uma deficiência muito grande e oscilação na qualidade da energia transmitida, que também nós temos, juntamente com o POD, que é o Programa Oeste em Desenvolvimento, presidida pelo Danilo, nós temos, a gente percebe que tem um canal muito estreito com a Copel, com o presidente Daniel, e que ele também está muito atento e preocupado com essa questão. E também, por último, Jean, eu posso até citar que foi uma das últimas entregas do Programa Oeste, que é a questão do Paraná livre de febre aftosa sem vacinação. Isso vai ser um ganho para toda a nossa cadeia de transformação de grãos para proteína animal muito grande. Estimamos que em maio de 2021 o Paraná seja realmente reconhecido internacionalmente como livre, sem vacinação. Isso abrirá portas e mercados que até então o Paraná não participava, apenas Santa Catarina tinha esse status, tem esse status. Então são ações regionais que realmente estão fazendo a diferença, e a Cassiopar, na medida do possível, sempre procura participar e ajudar nessas questões. Alci, uma questão importante que fique claro para quem está nos acompanhando é que a Cassiopar é ligada ao sistema FACIAP. Isso. Né? Na semana passada nós tivemos uma confusão aqui no Paraná porque muita gente entendeu que as associações comerciais seriam ligadas à ACP, que é só Curitiba. Então explique essa relação que existe da Cassiopar com a FACIAP, por favor. Na verdade, Jean, eu acho que a confusão maior aí é pela terminologia ACP, né? A ACP é a Associação Comercial do Paraná. Na verdade, ela é a Associação Comercial de Curitiba, mas a ACP ela é uma das primeiras associações, eu acho que é a primeira do Paraná, e nesse momento ela não faz parte do sistema FACIAP, e a nossa estrutura, o nosso sistema, ele é composto então por associações comerciais, coordenadorias e a federação. A nossa federação, a quem a gente reporta e a quem a gente tem toda essa estrutura ligada, é a FACIAP e não a ACP. Isso é uma confusão que não é só de hoje já que acontece, se agravou ultimamente porque a ACP teve alguns posicionamentos aí contraditórios aí nos últimos dias, mas é muito importante essa colocação que nós temos que entender que o nosso sistema é ligado à FACIAP, Federação das Associações Comerciais do Paraná, que, diga-se de passagem, é a maior capilaridade, se falando de empresas associadas do Brasil, é o nosso sistema. A FACIAP é uma das maiores federações do país, né? Sim. São aproximadamente 300 associações comerciais filiadas, né? Sim, a nossa federação, hoje o Estado do Paraná possui 399 municípios, e a nossa federação, dentro do sistema, nós estamos com quase 300 municípios associados, né? Mais de 70 mil empresas ligadas ao sistema, nessas 300 associações e organizadas aí, divididas em 12 coordenadorias. E sobre esse lema da Cassiopar que a gente está vendo aqui atrás, é bom lembrar para quem está chegando agora que nós estamos aqui com o ex-presidente da SIC, atual presidente da Cassiopar, Alci Rota Júnior, e que a Cassiopar nasceu em 1976 dentro da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. O que esse lema representa, Alci? Cassiopar, somos o Oeste. Bom, Jean, eu acho que a partir do momento que eu passei de uma associação comercial local e passei para a coordenadoria, a gente começa a entender a importância da regionalização. E isso, em 76, o Dr. Ilo Bresolin, na época presidente da SIC, ele entendeu que nós deveríamos ter uma voz única na região. De nada adiantava naquela ocasião, em 76, há 44 anos atrás, onde existiam apenas 6, hoje nós temos 46 associações existentes no Oeste. Naquela ocasião haviam apenas 6, e essas 6, cada uma falar algo diferente. Então o Dr. Ilo entendeu a necessidade de unir esforços, de falar a mesma língua,
E isso fez toda uma diferença, Jean. Eu acho que nós temos que sempre lembrar e reconhecer esse trabalho e essa visão que o Dr. Ilo teve lá atrás. E hoje faz toda a diferença o trabalho que a coordenadoria presta para a região oeste. Nós não podemos esquecer que tudo está interligado à região. Hoje nós tratamos muito a questão da saúde. A saúde é regionalizada. De nada adianta uma prefeitura estruturar a sua rede de saúde e negar uma ambulância da cidade vizinha para se atender naquele município. E isso é constitucional. A saúde ela é regionalizada. Então, não só a saúde, mas toda a questão econômica, a questão da infraestrutura. A gente vê aqui a reestruturação do Trevo Cataratas. Essa obra não é de Cascavel, essa obra é regional. A ferrovia ela vai atender toda a região. Então, é muito importante destacar o slogan Somos Oeste, porque realmente você conseguir unir esforços e falar em nome de uma coletividade faz toda a diferença para as esferas superiores. Muito obrigado a todos que estão chegando agora na live das 10h30 da SIC. Estamos aqui com Alcir Rota Júnior, ex-presidente da SIC, atual presidente da Cassiopar, que é uma coordenadoria regional que abrange 46 associações comerciais de todo o oeste do Paraná. É um trabalho voluntário, honorífico, que empresários de toda a região oferecem para contribuir para o fortalecimento empresarial e também para o desenvolvimento social e econômico da região. A Cassiopar completou no último dia 3 de abril 44 anos de história e, infelizmente, Nelson, certamente vive um dos seus momentos mais difíceis em função da pandemia do coronavírus. Alcir, quais têm sido as consequências da pandemia para as associações comerciais da região? Bom, Jean, eu acho que a gente já está falando quase um mês atrás, eu acho que tudo mudou. Inicialmente, as nossas associações comerciais elas tiveram que fechar as suas portas, né, suspender as atividades. Hoje, trabalhando com um efetivo menor, né, parcialmente funcionando, mas tudo mudou. A questão das reuniões presenciais, a questão das palestras, dos treinamentos, enfim, todo o contato que as associações têm com os empresários teve que se adaptar, teve que se alterar. E também, Jean, você citou muito bem, o nosso trabalho é um trabalho voluntário e mudou muito a questão também do dia a dia dos nossos presidentes de associações comerciais e dos diretores. Até hoje, eu imagino o nível de acesso, né, que os empresários têm e que contam com esses porta-vozes aí dos empresários. Eu acho que o trabalho redobrou. Lembrando também, Jean, que todos nós somos empresários e que estamos também na mesma situação, né? Presidentes e diretores de associações comerciais também sofrem com todo esses transtornos que o Covid-19 tem ocasionado nesses últimos dias para todos nós. Alcir, a situação é nova e inesperada. As ASCs tinham algum plano de contingenciamento que pudesse, de alguma forma, minimizar as consequências de uma situação tão difícil? Olha só, Jean, eu acho que essa é uma pergunta que é um pouco complexa de responder, porque realmente foi algo que até então nunca tínhamos vivenciado. O que a gente pode realmente dizer e afirmar é que nós somos legalistas, nós sempre cumpriremos as leis. E essa foi uma das recomendações de todo o nosso sistema, partindo da FACIAP. Nós temos que cumprir as leis, obedecer os decretos. E as ACEs, nós tivemos então um trabalho muito consistente de trazer informações a todas as ACEs. E eu acho que nesse primeiro momento, a única coisa que nós poderíamos contribuir era tentar construir um ambiente favorável para que o poder público, especialmente o executivo municipal, conseguisse de forma gradativa propiciar a reabertura do comércio.
Lembrando, Jean, que todo município criou um COI, né, que é o Conselho de Orientação Emergencial, os comitês de crise, e que em alguns municípios os presidentes de associações comerciais foram convidados para participar como convidados, sem direito a votos, e em alguns municípios a gente não teve sequer a participação como convidado. Então, o alinhamento que a gente trouxe para todas as ACEs naquele primeiro momento já foi de não confrontar, de não exigir nada, porque, acima de tudo, nós primamos e prezamos pela saúde pública e pela preservação da vida. É claro que os efeitos econômicos e sociais que nós sofreremos lá na frente são imensos, né? A gente só consegue equilíbrio e harmonia na sociedade a partir do momento que existe pleno emprego e que a economia do nosso entorno funcione bem. Mas naquele primeiro momento, então, para finalizar, Jean, a nossa recomendação foi de seguir, de cumprir os decretos, de não ir para o embate, para o confronto, e tentar construir caminhos junto aos municípios, aos executivos municipais e também alinhados com o Ministério Público para uma reabertura gradativa e responsável, cumprindo todos os protocolos de segurança. Eu quero fazer uma menção aqui à doutora Mari, da Mediarb, e ao Charles Gustosa, que também participa da Câmara de Mediação e Arbitragem, que são parceiros da SIC num projeto novo, que é a MediaSIC, que começa a operar em alguns dias. Muito obrigado. O Dr. Charles, ele faz um questionamento aqui, justamente nessa linha que você acabou de expor, que é do plano de contingenciamento das empresas para que aos poucos elas possam voltar à normalidade. Então, o que ele quer saber é o seguinte, como está isso, como está esse andamento, Alci? Com praticamente 4, 5 dias da reabertura, se as coisas estão caminhando como a Cassiopar e as associações comerciais previram? Bom, Jean, o que a gente tem que ter em ciência, é claro que eu tenho que citar a angústia e a decepção de todos os empresários que ainda não conseguiram abrir os seus negócios. Eu acho que o mais difícil de tudo isso é não ter uma previsão exata para que os empresários consigam se programar. Isso eu acho que é o ponto mais negativo de toda essa história. Mas o que a gente tem que considerar é que nós temos que ter uma reabertura gradativa e responsável. O cenário ideal, sem dúvida, Charles, seria a reabertura total, a retomada normal das atividades empresariais e o não aumento da curva de contaminação do vírus. Esse seria o cenário ideal. Mas a gente sabe que tratamos de um inimigo invisível e que a qualquer momento, se a curva e se os hospitais superlotarem, os agentes, os profissionais da área de saúde e os técnicos da área de saúde automaticamente já vão rever essa situação e sugerir dentro dos comitês o fechamento total das atividades. Então é um momento de muita cautela. Eu volto a falar, até como experiência própria como empresário. É muito difícil você ter o seu negócio, tentar preservar as vagas de emprego fechados. Mas nós temos que ter ciência que toda a cadeia econômica sofrerá. E que nós temos que ter uma reabertura gradativa e evitar, acima de tudo, um possível fechamento do comércio. Isso eu acredito que será muito mais danoso do que esperar a reabertura gradativa das empresas. Alci, além de fazermos essa transmissão ao vivo pelo Instagram da SIC, essa transmissão está ocorrendo também ao vivo pelo Instagram da Cassiopar. E nós acabamos de receber uma pergunta aqui do Gabriel, que é um parceiro nosso da região, e ele tem, o que ele comenta é o seguinte, que as ACES são muito importantes nesse momento, né? E ele quer saber se o peso e a voz das ACES tem de fato sido observado e respeitado na criação desse consenso local e regional diante da pandemia.
Bom, eu acredito que, claro que tem um peso, né? E é assim, é o presidente da associação comercial que representa o setor produtivo nesses comitês. Conforme eu já mencionei, então, alguns municípios convidaram os presidentes de associação para participarem dos COIs, porém sem direito a voto. Mas eu tenho acompanhado algumas negociações de alguns municípios da região oeste, e eu percebo que, claro, que o presidente da associação comercial ele tem sim um peso importante em toda essa negociação. Mas também eu tenho que citar algumas decisões até de juízes, né, analisando denúncias e ações do Ministério Público, que o que mais interfere também, que o que mais interfere nas decisões são as opiniões dos profissionais e técnicos da área de saúde. Né? Esses realmente têm condições de avaliar a situação de cada município, né? A estrutura. Eu tenho que citar aqui, infelizmente, a deficiência da infraestrutura na área de saúde, não só de Cascavel, que é a sede da Cassiopar, mas de toda a região oeste. E isso não é um demérito dos executivos municipais, isso é uma carência que se arrasta de longa data. E isso, claro, que contribui para algumas decisões dos COIs, dos profissionais da área de saúde, mas nós temos que acreditar e considerar que essas avaliações técnicas são isentas e baseadas estritamente em números, na estrutura de saúde e também nos casos, na progressão dos casos que cada município apresenta. Então, resumindo, as associações, claro que têm um peso muito importante, mas acima de tudo, os COIs eles têm se baseado muito na opinião dos técnicos da área de saúde. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui também ao Ciro Canabarro, vice-presidente da SIC para assuntos da microempresa, que nesta semana também participou de uma das lives da SIC. E nessa live o Ciro trouxe uma informação que é extremamente grave, preocupante, mas que enfim é a realidade de todos nós, que o Sebrae trouxe um apontamento de que mais de 600 mil empresas, principalmente micros e pequenas, já fecharam no Brasil, né? E o que a gente quer saber aqui é o seguinte: se esse impacto, que é tão sério no Brasil, se ele se repete aqui na região oeste do Paraná. Bom, obrigado, Ciro. Bom, eu vi essa notícia já e chama muito a atenção, que são 600, é um dado que impacta muito, 600 mil empresas já fechadas, né, todas elas de pequeno porte. Isso vai gerar um impacto econômico e social muito pesado para todo o nosso país. E trazendo, eu até eu tirei alguns minutos para fazer uma regra de 3, trazendo esses números para o oeste do Paraná, nós estamos falando de mais de 3 mil empresas perdidas no oeste do Paraná. É um dado que preocupa muito, porque além das empresas perdidas, a gente também fala de empregos perdidos. Todo emprego que a gente perde interfere diretamente nos nossos negócios. É uma pessoa a menos que consumirá e que fará a roda da economia girar. Eu imagino já que os governos estaduais e federais têm que ser muito, muito ágeis na retomada e num plano de política monetária e fiscal, para que a gente consiga perder o menor número possível de empresas e também salvar o máximo possível de empregos, que é o maior programa, é o programa mais eficiente de distribuição de renda, que chama-se emprego. E na medida que a gente for perdendo, isso é muito grave e a recuperação a gente tem acompanhado que é muito lenta. Para a gente ter um saldo positivo aí no CAGED de empregos, realmente é uma ginástica muito grande. E a gente tem visto aí nos últimos dias que mesmo com a condição de suspensão do contrato de trabalho, que é uma ferramenta
que eu acredito que vai ser muito útil para as empresas. O número de desempregos da região oeste tem crescido muito, isso é muito preocupante. Se algumas agências internacionais que tratam dessa questão econômica têm feito projeções que realmente são bastante preocupantes, né, para o PIB dos países no ano de 2020. Sim. O que eles dizem é que entre os países que foram pesquisados, apenas dois, China e Índia, vão ter crescimento de 1,2 e 1,9 respectivamente no ano de 2020. E que a projeção para o Brasil, infelizmente, é de um PIB negativo de aproximadamente 5,3%. Diante disso, que é uma situação totalmente nova e inesperada, que de fato ninguém estava preparado para ela, o governo federal tem tentado agir da melhor maneira que pode. Quais medidas que ele já adotou e que você destaca que são as mais importantes até agora? Bom, Jean, eu acredito que a participação do governo até então ela tem sido tímida, tá? Essa é uma visão pessoal minha, não é da coordenadoria e tampouco da federação. Mas eu acredito que planos emergenciais monetários e fiscais são os dois básicos que deveriam ter apresentado propostas mais consistentes e eficazes. Linhas de créditos acessíveis, realmente acessíveis, e com juros negativos ou juros zero. Isso, no mínimo, com carências, com altas carências e várias parcelas para pagamento. E também um plano fiscal condizente, com redução, não apenas com protelação de prazos, mas com redução de impostos. Somente dessa forma que a gente conseguirá salvar as nossas empresas, com raríssimas exceções de um ou dois segmentos que estão crescendo. Todos os demais setores perderão faturamento. De nada adianta protelar um pagamento, porque todas as empresas sofrerão com esse impacto. E também aproveitando, já falando do crescimento de PIB, eu acho que é também momento do Brasil rever o seu papel dentro das cadeias globais de valor. Os Estados Unidos hoje estão muito focados em tecnologia e consumo, a Índia em tecnologia e a China muito focada na questão industrial. E o Brasil ainda insiste em commodities. Em crise, em havendo crises, os produtores e exportadores de commodities são os que mais sofrem. Então é também momento da gente rever o nosso papel dentro dessas cadeias, para que a gente sinta menos os reflexos de uma crise como a que estamos vivenciando atualmente. Mas eu cumprimentar também de forma especial aqui o Michel Lopes, o atual presidente da SIC, que acabou de entrar na nossa live. Obrigado, Michel, que está numa correria tremenda, reuniões diversas, né? E ele tem se dedicado muito para liderar essa casa e com o apoio de toda a diretoria, dar a resposta e o respaldo que os empresários merecem ter, né? Um abraço, eu queria cumprimentar o Michel, Jean, e falar do papel importantíssimo de todos os presidentes das ACS. Eu acho que eles têm feito, a gente que acompanha mais de perto sabe de todo o esforço, empenho e dedicação que esses 46 presidentes estão tendo nesse momento de muita dificuldade. Muitos empresários não entendem ou acham que a gente deveria ter desenvolvido um papel mais agressivo, mais consistente nessas negociações. Mas realmente os nossos presidentes aí fizeram e estão fazendo um papel com maestria diante de tanta dificuldade que estamos passando. Verdade, a gente tem que reconhecer o esforço, a dedicação, o trabalho incansável de cada um deles, que tem feito tudo o que podem, né, para que a situação normalize o mais depressa possível, né? Com certeza. Alci, então, diante do que você colocou, a gente percebe que o governo federal tem se esforçado em apresentar soluções que sejam minimamente razoáveis para tentar fazer com que as empresas permaneçam abertas e gerando empregos, que, como você falou, é o maior agente social de transformação que existe. Mas uma outra pergunta que chega, Alci, é quanto ao governo do Paraná. O governo do Paraná tem dado a resposta que a sociedade realmente precisa nessa hora?
Olha, Jean, também uma opinião minha, não é da coordenadoria, tampouco da federação, mas eu acredito que deveria contribuir com mais eficiência e consistência nesse momento de dificuldade que estamos passando. Eu volto a falar, as nossas empresas estão sofrendo com queda ou até com a suspensão das atividades. E é nesse momento que o governo do Paraná, especialmente nessa pergunta o governo do Paraná, deveria trazer soluções, trazer amparos, né, para que toda a classe empresarial se sentisse mais confortável e segura para seguir na dura missão de gerar riqueza e gerar empregos para toda a nossa comunidade. Ou se você citou alguns pontos e algumas medidas que já foram anunciadas, mas tem alguma de forma especial que você entende que deveria estar presente e que realmente faz falta nesse momento para deixar o cenário um pouco mais seguro? Jean, eu acho que sim, nós precisamos, a gente percebe muitas ações voltadas à micro e pequena empresa, principalmente com relação a linhas de crédito. Para empresas médias e grandes a gente não tem visto muita coisa na questão de financiamentos subsidiados, e também repetindo já a questão da redução da nossa carga tributária. Essa é super importante nesse momento de dificuldade para que a gente consiga trazer um alento e uma esperança para quem emprega. Então eu acho que não está cedo, eu acredito que já deveriam ter apresentado algumas propostas mais consistentes. Nós já estamos falando de quase um mês aí de crise, de suspensão de atividades parcialmente em funcionamento. E o que mais chama atenção na vida dura do empresário que realmente empreender no Brasil é uma das atividades mais aí nocivas e mais turbulentas que podem existir, é que a gente não tem noção de quando que isso termina, né? A gente sabe que começou e não sabe quando termina. Nós não temos um planejamento, a gente não consegue fazer um planejamento porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, é nesse momento que, claro, que mais do que nunca a gente vai precisar de todos os poderes, esfera municipal, estadual e federal, para realmente trazer soluções que realmente tragam alento e esperança para quem emprega. Para quem está chegando agora na live das 10h30 da SIC, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação. Lembrando que o nosso convidado de hoje é o presidente da Cassiopar, Alci Rota Júnior, que é empresário, advogado e que há muito tempo milita nas questões ligadas ao associativismo empresarial. Eu quero fazer um convite a todos que nos acompanham para que enviem perguntas aqui, que dentro do nosso tempo regulamentar o Alci está aqui à disposição para responder. Alci, tem outro questionamento que é considerado bastante importante nesse momento e que gera toda uma polêmica em torno dele em função de questões históricas ligadas ao Brasil. Como todos sabem, quem sempre paga a conta é o setor produtivo. Quem está tendo prejuízo é o empresário, infelizmente quem está perdendo emprego é o trabalhador com carteira assinada, os informais estão em isolamento e também os agricultores têm dificuldades nesse momento. De que forma que os outros setores eu me refiro ao setor público, ao executivo, ao legislativo e ao judiciário, de que forma, na sua opinião, esse pessoal poderia também ajudar a contribuir a pagar essa enorme conta que nós teremos daqui para frente? Bom, Jean, essa é uma pergunta fantástica e vem de encontro a uma também das nossas demandas aqui na coordenadoria. A coordenadoria, historicamente, sempre questionou o tamanho do nosso Estado. E o nosso Estado ele tem que ser do tamanho das riquezas que ele gera. E hoje a gente sabe que o tamanho do nosso Estado está desproporcional. Chegado o momento, claro, de rever o tamanho dos nossos entes públicos.
né? O Estado ele tem que ser enxuto e eficiente, a exemplo das nossas empresas. Tenho que lembrar que quem gera riqueza, o dinheiro público, ele vem da arrecadação de impostos. E nós, empresários da iniciativa privada, nós temos que diariamente rever as nossas estruturas e se adaptar às realidades e às adversidades. E a gente não vê isso já, nas esferas públicas. Então, e outro dado que chama a atenção, Jean, e que infelizmente nos leva a crer que isso está um pouco distante de acontecer, é que, baseado na nossa agenda econômica, onde não há previsão das reformas políticas, tributárias, a questão do teto de gastos, a questão da lei de responsabilidade fiscal, torna essa questão quase que inexequível. Então, mas eu tenho que lembrar que a coordenadoria sempre estará atenta e lembrando a todos da necessidade de dar condições para a iniciativa privada absorver esses profissionais, contratar e aumentar o número de empregos da iniciativa privada e reduzir o tamanho do Estado, que realmente está desproporcional. Se muitos defendem que, para fazer caixa, o governo teria que adotar algumas medidas, ou emitir títulos, ou fazer emissão de moeda, porque ele também não está tendo arrecadação. Qual que é a tua opinião a respeito disso? Jean, a gente só vai conseguir que o Brasil avance com realmente o fortalecimento da iniciativa privada. Nós temos que gerar emprego, que é a única forma de aumentar consumo e gerar riqueza. E para dar condições para a iniciativa privada, nós temos que desonerar o empresário. Isso só será possível, voltando àquela questão já tratada anteriormente, com a redução do tamanho do Estado e, consequentemente, a reforma tributária e a redução da carga tributária. Qualquer outra medida, Jean, na minha opinião, ela se torna vaga e inútil. Nós temos que tratar com mais seriedade essa questão. Hoje, a questão tributária, ela inibe a contratação, inibe investimentos. Nós estávamos, e eu tenho que lembrar também que nós estávamos numa fase de tentar atrair investidores estrangeiros e que, claro, que agora tudo volta a stand-by, mas hoje nós temos que, mais do que nunca, precisar e acreditar do empresário nacional, do empresário brasileiro. Nós estamos nós contra nós mesmos. Então é chegado o momento de realmente os nossos governos olharem para a iniciativa privada e investirem na iniciativa privada. Eu quero agradecer a participação aqui também do Edson José de Vasconcelos, ex-presidente da SIC, que vai estar com a gente na live de sexta-feira. Obrigado, Edson. Seja muito bem-vindo. E eu sinto à disposição aqui, viu? Se você quiser fazer algum questionamento para ele, a gente tem alguns minutos ainda e ele está aqui às ordens para esclarecer qualquer dúvida. Alci, com todas as outras crises que o homem teve ao longo da sua existência, essa também vai passar. Sim. Talvez seja uma das mais duras, né, dos últimos 100 anos, né, em função do alcance e da amplitude dela, mas ela também vai passar. É isso que nós aprendemos ao longo da nossa história e o que os especialistas dizem. Mas, Alci, quais são na prática as lições que essa crise já deixa? Jean, eu acho que mais do que nunca, olhando para Cassiopar, eu acho que uma das lições muito importantes que me transmitiu foi que nós vivemos globalmente, né? Tudo que toda ação que acontece fora do país reflete aqui, né? Existe uma reação, e mais do que nunca nós vivemos regionalizados. Eu não sou um morador, nós não somos moradores de Cascavel, nós somos moradores da região oeste. E essa questão de saúde pública ficou muito claro para mim, porque de nada adianta a gente ter aqui uma estrutura de saúde capaz de atender os munícipes de Cascavel se as nossas cidades do entorno não têm essa estrutura.
elas são regionalizadas. Todas as nossas questões estruturantes são regionalizadas. Outra lição também, Jean, acho que nós temos que também mencionar a questão da solidariedade. Eu acho que em momentos de crise se afloram, a gente acaba olhando mais para o ser humano e melhorando internamente. A gente percebe em várias ações aí a questão da ajuda ao próximo, principalmente aos menos favorecidos. A questão também, Jean, de ficar mais com a família, a própria distância com os nossos familiares, né, pais e avós. Isso tudo faz com que a gente reflita a questão da higiene, a questão de espaços, melhorar os nossos espaços, a questão da ventilação, uma série de lições que realmente a gente tem que trazer para o lado positivo e, claro, que aplicar depois no nosso dia a dia. Presidente Alcílio, outro consenso que surge é que, diante dessa questão toda tão diferente, tão inesperada e tão nova para todos nós, é que muito daquilo que a gente viveu até 2 meses atrás simplesmente passa a ser, né, um ponto na história, que aquilo já não mais vai fazer parte da nossa normalidade. O que os especialistas têm dito é que a nossa normalidade a partir de agora passa a ser outra, muito diferente daquela que nós tínhamos até 60 dias atrás. Sem dúvida. E que as empresas têm que se reinventar. E que as tecnologias estão aí justamente para isso, e que aquele prazo de adaptação da invenção da tecnologia ao uso e ao torná-la em hábito simplesmente deixa de existir. Ou seja, a tecnologia está aí e a gente já tem que sair usando e de uma forma assim com bastante desenvoltura. Como a Cassiopar e as associações comerciais podem auxiliar as empresas nesse momento e nos próximos meses, porque esse vai ser um processo de curto e médio prazo, para que elas se integrem a essa nova realidade de fazer o negócio acontecer a partir das ferramentas de tecnologia? Bom, já esse é um assunto que eu acho que vai ser debatido de forma muito consistente nos próximos dias. A gente, inclusive, nós temos dentro da Cassiopar, com a ajuda do SEBRAE e também com o auxílio do Programa Oeste de Desenvolvimento, nós estamos já desenhando aí um programa de reconstrução das empresas. Uma das ferramentas aí que a gente eu posso até adiantar aqui, que é uma das alternativas nossas, é o Compras Oeste, que é tentar fazer com que as prefeituras locais comprem de empresas locais, né? Não tendo a oferta dentro do município, que busque dentro da região. Isso é muito mais positivo do que destinar dinheiro para outros estados. Mas a questão, Jean, da tecnologia, e isso o Carlos Guedes na live dele tratou muito disso, o Ciro também comentou sobre isso. Esse é outro ponto que nós vamos ter que insistentemente tratar com as nossas empresas. Tudo mudou, né? A gente vê aí a cadeia de turismo que movimenta bilhões por ano, é uma das indústrias aí sem chaminé, altamente rentáveis e que tem toda uma cadeia de segmentos ligadas, são acho que mais de 20 segmentos que dependem do turismo, que de uma hora para outra simplesmente se transformou, e que as empresas necessariamente vão ter que se adaptar. Olhando para o nosso negócio, Jean, a gente também fazia muita reunião presencial, muitas viagens. Isso também, de um mês para cá, a gente já percebeu a mudança. A gente consegue hoje fazer reuniões com pessoas diferentes e de segmentos diferentes do seu local de trabalho ou da sua casa por videoconferência, e que até então era muito pouco utilizado. Então, realmente, as ferramentas de tecnologia e inovação estão aí para auxiliar. Claro que existe o lado negativo de repente, da
de ceifar algumas vagas de emprego, mas nós temos que necessariamente se adaptar às inovações e tecnologias e levar isso para as nossas empresas, né? E dentro, claro que de um segmento aqui muito trabalhado nos últimos dias, que é a da alimentação, a gente pode citar aí o delivery dessas empresas como forma de agregar valor e renda às nossas empresas. A gerente da Cassiopar, Rosane, está fazendo tá lembrando a gente aqui, eu quer que você reforce que no dia 24 de abril a gente vai ter uma live. 25. Dia 25 de abril, a gente vai ter uma live bem importante com o Marlos Melec, né, que é o juiz do trabalho, que inclusive ajudou a escrever a reforma trabalhista. Sim, Jean, muito bem lembrado, Rosane. Eu queria só falar então de duas coisas, Jean. A primeira, claro, que é dia 25, nós teríamos uma reunião presencial em Quedas do Iguaçu, que fazia parte da nossa programação de plenárias. Infelizmente a gente não vai conseguir fazer presencialmente e a gente optou por transferir a nossa reunião de Quedas com a live do juiz, o Dr. Marlos Melec, que, como já muito bem mencionou, ele participou do grupo que alterou, que contribuiu para a reforma trabalhista de 2018. Acontecerá às 10h30 da manhã, no dia 25 de abril, um sábado, 10 da manhã. E também, Jean, falar da ação que a Cassiopar tem desenvolvido junto às ACS para fortalecer o uso da máscara, né? A máscara, não existe comprovações científicas, mas em alguns países ela teve uma eficiência muito parecida com o isolamento, especialmente se falando da Coreia do Sul, onde os índices de mortes foram os mais baixos possíveis. E aqui dentro da nossa área de atuação a gente tem instruído as nossas ACS para fortalecer a necessidade da utilização da máscara dentro dos nossos associados, das empresas e também dos clientes, como forma de diminuir a curva de contaminação do Covid-19. Lembrando que é somente através dessas medidas que a gente consegue manter as nossas empresas abertas ou, de repente, avançar nos nossos planos aí de contingências de abertura total. Antes do recadinho final do Alci, eu quero agradecer a participação de todos e lembrando que amanhã, quinta-feira, a nossa live das 10h30 será com o Danilo Galeto, presidente da Unimed, e na sexta-feira com o Edson José de Vasconcelos, ex-presidente da SIC, ex-presidente do IPC e ex-presidente do Conselho de Desenvolvimento e atual vice da FIEP. Né? Isso. Obrigado a todos. Tem um recadinho aí, né, sobre a máscara. Né? O Edson ele já está aproveitando, ele já está voltando para o conselho, viu? Nós vamos precisar dele no conselho de desenvolvimento. Um recado final a todos. Obrigado pela participação e pela audiência sobre a importância de usar a máscara, né, Alci? Bom, pessoal, eu só queria então agradecer, Jean, pela oportunidade, dizer mais uma vez, e aproveitando esse espaço, a necessidade do uso da máscara. Nós temos condições de divulgar a eficiência da máscara dentro das nossas empresas, nossos funcionários, nossos clientes, e isso sim pode levar à diminuição do número de contaminação, e isso também ajudará muito para a reabertura total das nossas empresas e para a manutenção dos nossos empregos. E também, Jean, aproveitar para dizer a todos os nossos presidentes de associações comerciais que mantenham a calma. Eu sei que é muito difícil nesse momento fazer um pedido desse, mas nós temos que, enquanto líderes empresariais, manter a calma, transmitir muita confiança e segurança aos nossos associados. Isso passará, não é a primeira e não será a última crise que enfrentaremos, mas nós temos que transmitir muita confiança e fé aos nossos empresários para que a gente consiga seguir nessa nobre missão de empregar pessoas e gerar riqueza a toda a nossa cadeia regional. Obrigado a todos mais uma vez e tenham uma excelente semana.